Está começando mais um episódio do Conversas Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Venha fazer parte desse movimento. Gostaria de te pedir, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, seja no Instagram ou até mesmo no YouTube, tá? Onde esse vídeo ele estará aí na íntegra, tá? No canal do YouTube. Então, gostaria que, se possível, considere se inscrever no canal. Hoje eu vou entrevistar, na verdade eu vou conversar com um grande amigo, Fernando Dias. O Fernando, ele é formado em engenharia elétrica, pós-graduado em segurança do trabalho, e a gente vai bater um papo, uma conversa aqui com o Fernando. Fernando, obrigado, cara. Obrigado por ter aceito o convite aí. Obrigado, Paulo. Bom dia. Bom dia a todos aí que nos ouvem. Grande privilégio a gente estar conversando aqui mais uma vez. Como tantas outras conversas que já tivemos, a grande diferença é que dessa vez está sendo assistida, né? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Obrigado aí pela vinda. Fernando, vamos conversar um pouco. Me fala um pouco aí da sua trajetória, da sua formação, do início de carreira. Quem que é o Fernando hoje? Como que o Fernando que está aqui na mesa, como que foi desde o início? Bacana, início da carreira ainda me sinto no início, em vários aspectos, né? Me formei em 2015, né, na engenharia, trabalhei, saí de casa muito cedo, né? Saí com 18 anos de idade, fui estudar fora. Estudei fora, trabalhei em Americana, depois vim para Sertãozinho, posteriormente para Ribeirão Preto, né? Tenho um filho, sou casado, tenho 32 anos, então sirvo minha congregação local, né? Sinto que ainda sou um aprendiz e que estou no início, ainda tenho muita coisa a aprender. Então esse é um pouquinho de mim. Bacana, Fernando. Legal. Como você disse, você veio para Sertãozinho, né? E casou por aqui. É isso que eu acompanhei a sua vida um pouco aí. E contribuiu nesse processo também. Legal, Fernando. Então, me fala como foi essa vinda sua aqui para Sertãozinho e quais foram aí os fatores, né, de mudança na sua vida. Me fala um pouco aí. Principal motivação para a vinda daqui era um vazio existencial, né? Era o que eu chamava de um estado depressivo. Não tinha depressão, mas um estado depressivo. Algo não estava bem dentro de mim. Não era trabalho, não era os amigos, a relação, não era nada daquilo, mas eu sentia que eu precisava recomeçar. Eu não sabia o que faltava, eu não sabia como, mas de alguma maneira eu precisava recomeçar. Mudar de cidade, mudar os ares, mudar tudo na busca desse motivo, dessa razão da existência. E eu encontrei. Encontrei não por conta da cidade, né? Mas encontrei porque esse vazio era do tamanho de Deus. O que faltava era Cristo. Vocês contribuíram muito, os amigos que eu fiz aqui contribuíram muito nessa jornada, me levaram, me ganharam para Jesus. E então, hoje independe do local. Hoje eu tenho a paz, o que faltava eu tenho. E é um relacionamento com Deus. Então a minha vinda para cá foi uma insatisfação, foi um desespero, um grito da alma. Eu precisava recomeçar de alguma maneira. Não era possível viver daquela maneira. Isso que me trouxe para cá. Deus foi bondoso. Aqui eu encontrei boas pessoas que me levaram, me apresentaram a Cristo. E isso transformou a minha vida completamente em todos os aspectos. E ainda hoje transforma. É até difícil me definir. Eu tenho dificuldade de saber quem eu sou, tamanho nível de mudanças que vem ocorrendo na minha vida ano após ano. Bacana, Fernando. Ouvindo você falar, né, esse vazio que você teve quando você veio para cá, essa busca, né, de alguma forma, e aí já começou o trabalhar de Deus na sua vida, né? Você já, mesmo ainda não tendo a percepção, né, tendo esse vazio, mas acabou sendo direcionado a sua vida para cá, de alguma forma. Sim. Lá em Americana, eu visitava igrejas, procurava de alguma maneira, lia, né, minha Bíblia sozinho, mas para quem está perdido, é muito difícil, para não dizer impossível, se encontrar sozinho. Um cego, perdido, em meio à escuridão, encontrar o caminho sozinho é um milagre. Praticamente impossível. Eu não consegui.
Eu precisei de pessoas para que me conduzissem. Visitei igrejas, mas acabei caindo, na maioria, em igrejas que pregavam teologia da prosperidade, uma versão totalmente distorcida, né, do relacionamento saudável com o dinheiro. E o que eu queria era Cristo, não queria dinheiro, não queria a riqueza, os bens. Isso eu conseguiria trabalhando de outra maneira. Eu queria a fome da alma, a sede da alma. Eu queria que isso fosse saciado. Isso só em Jesus. Isso lá eu não encontrei. Aqui, graças a Deus, eu encontrei. Que legal, cara. Assim, é muito bom ouvir isso, né? Você falando desse início seu e o quanto foi relevante, né, esse encontro com Jesus e o quanto mudou a sua vida, né? Isso eu te conheço, né? Não por tanto tempo, mas eu peguei esse início. Então eu vi quem é o Fernando antes e o Fernando depois. Fernando, vamos tentar conduzir essa conversa, então. Gostaria de saber de você como uma pessoa das exatas, né? Como que você enxerga a questão de dinheiro, né? Você falou que teve um contato de certa forma, com uma teologia da prosperidade, que é o que você abomina, você não compactua, né, com essas coisas. Mas um cristão, sim, tem que ser uma pessoa organizada financeiramente. Então me fala um pouco essa relação do dinheiro, né, que você tem. O dinheiro é algo muito relevante, ele não é somente um objeto, né, como um pedaço de madeira, uma pedra, tem um status muito importante. Jesus deu esse status de relevância para o dinheiro, chamando-o de Deus, de mamon, de um ídolo, né? Então ele sempre vai ocupar na nossa vida o lugar de senhor ou de servo. Dependerá de nós como vamos nos relacionarmos com ele. E o nosso relacionamento com o dinheiro mostra muito como é o nosso relacionamento com Deus e também com as outras pessoas, né? O modo como nos relacionamos com o dinheiro ditará o modo como nós nos relacionamos com Deus. A teologia da prosperidade trata sobre isso. Então, alguém ganancioso se relaciona com Deus por conta do dinheiro. Na verdade, o senhor dela é o dinheiro. Ela deseja as riquezas e não Deus. Mas, como Deus pode me dar riquezas, então eu me relaciono com ele, tento barganhar com ele fazendo uma troca. Eu te dou 10% e você me devolve 10 vezes mais. Praticamente uma pirâmide. E isso não é saudável, mas isso acontece. Já nos tempos de Jesus haviam pessoas, jovens, que eram ricos e amavam essa riqueza. Jesus falou a parábola em que o rico tinha em depósito muitos bens e ele disse para sua alma, agora goze e descansa. O jovem, o filho pródigo, ele saiu de casa, pediu o adiantamento das riquezas, da herança do seu pai e gastou tudo dissolutamente. Então, o modo como nos relacionamos com o dinheiro, devemos ter cuidado. Isso dita muito o destino da nossa vida. Isso determina o nosso caráter. É algo muito relevante, especialmente para o cristão. No caso, Jesus, né? Então, quando eles citam, né? Algumas pessoas acabam citando Jesus, né? Mais voltado a essa teologia da prosperidade. Jesus seria mais um meio. Mais um meio, no caso, só que o objetivo dessa pessoa, acaba sendo o dinheiro mesmo. Tá. Então, como um cristão que ama Jesus, que tem um compromisso com Jesus, como, na sua opinião, ele deva se relacionar com o dinheiro, né? E fazendo o dinheiro como um servo dele, e não servir ao dinheiro. O ser humano ele sempre vai ser escravo de algo ou alguém. Nós não temos essa escolha de ser totalmente, completamente livres. Aliás, a liberdade sem censura acaba sendo, na verdade, uma escravidão dos seus próprios desejos, da sua própria vontade. Então, o ser humano ele sempre será escravo de alguém. Pode ser escravo das drogas, da bebida, escravo das suas próprias vontades, escravo de Satanás. Ou a melhor definição de liberdade seria ser escravo de Jesus, por amor. Escravo de alguém que te ama. Isso sim é liberdade. Então nós sempre adoraremos a um Deus. Então, primeiro ponto,
que esse Deus seja o Deus verdadeiro, o único, que seja Jesus. E coloquemos o dinheiro no lugar dele, o lugar de servo, ou seja, de escravo, reconhecendo que ele é quem nos serve. Então, preciso de saúde, vai lá comprar um remédio, o meu escravo, o meu servo. Preciso viajar, vai lá e compre a passagem. Preciso garantir a proteção da minha casa, vai lá e compre um seguro. Me sirva. Eu sou o senhor do dinheiro. Ele existe por mim e não eu existo por ele. A minha existência é buscar as riquezas, não. Então, o primeiro ponto é esse. Reconhecer o lugar do dinheiro, de servo e de Deus, o Senhor da sua vida. E a partir daí, isso vai mudar a sua relação com ele. Primeiramente, 80% da população brasileira endividada. Então, isso está em Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, exceto o amor, para que se amem mutuamente. Então, as dívidas é um ponto de atenção. Principalmente o crente, ele deve se atentar às dívidas, ele deve procurar combater, não ter dívidas, ou fazer apenas dívidas que ele possui a capacidade de pagamento. Deve ser prudente no relacionamento com as dívidas. Isso, na maioria das vezes, provém de vaidade. 80% da população brasileira, em média, endividada. Quando vamos analisar, 70% dessa dívida é em cartão de crédito. É com o quê? É com remédios que as pessoas estão se endividando? É com alimentos? Não. É com roupa, bolsa, sapato. É com viagem, é com vaidades. Ostentação de bens, prazeres da carne. Então, isso mostra o que tem na nossa alma. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aonde está o seu gasto de cartão de crédito, aí estará o seu coração. Então, seja prudente no relacionamento com o dinheiro, com as dívidas, investimentos, com a família, e por aí vai. Isso vai se desdobrando. Mas o primeiro ponto é que ele seja o seu servo, seu senhor, somente a Deus. Legal. Voltando então nisso que você falou, né, tratar o dinheiro como um servo. Dinheiro, sim, ele não é neutro, né? Ele não é neutro, ele fala com a gente. Então, como ele fala? Porque neutro é um papel. Um papel é neutro, né? Dependendo do papel, ele acaba sendo neutro. Um papel amassado, um papel que foi feita uma anotação, enfim, tá no lixo, é neutro, né? Aquilo ali, não, você olhar para ele e não dá, ele acaba sendo neutro. Agora, um dinheiro, né, num lixo, ele já acaba falando ali com você. Não deixar isso daí, né, o amor ao dinheiro, né, entrar no coração, né? Então, além de ser servo, fica aí, né, eu não vou deixar que isso me domine, né? Que, como você diz, isso. 80% das pessoas, eu até estava olhando mesmo, então é de 76% a 80%, então é um número muito alto, né, de pessoas endividadas. E às vezes não é a falta, às vezes, do dinheiro, é da forma que acaba se relacionando com ele. Exatamente. O dinheiro não é neutro porque nós não somos neutros, né? Nós somos atraídos e enganados, engodados pela nossa própria cobiça, pela nossa própria vontade. Então, quando vemos um dinheiro, uma oportunidade de ter alguma vantagem financeira, ou até mesmo de comprar algo que a gente não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não nos ama, isso mexe com a gente, isso mexe conosco, porque nós não somos neutros. E nós somos enganados pela nossa própria vontade. Quem nunca comprou algo que usou uma vez e depois nunca mais usou? Descartou, eu preciso. Não tem dinheiro. Compra sem ter o dinheiro, usa uma vez e depois fica jogado lá no fundo de um guarda-roupa, atrás de uma porta, dentro de um baú. Todos nós já fizemos isso. Na verdade, nós não precisávamos daquilo. A gente está procurando saciar a sede da alma com bens. Com roupa, com bolsa, com carro, com moto, com sapato, com coisas dessa vida. Quando isso só vai ser saciado em um relacionamento com Cristo. E o mesmo vale para a alimentação. Alguns buscam saciar essa sede da alma com compras, com consumismo, outros com comida, outros com bebida, outros com drogas. Cada um de uma maneira, outros com sexo. Mas isso só é saciado por uma única pessoa, Jesus. Então temos que tomar cuidado. O dinheiro é para nos servir. Da mesma maneira que o alimento é para nos nutrir. Então nós não precisamos comer 3 pratos de macarrão todos os dias.
Né? Não é nutrir mais o corpo, você está tentando nutrir sua alma, mas não é possível. Com o dinheiro é a mesma coisa, você pode comprar o mundo inteiro, isso não vai suprir o vazio da sua alma. Então, o mundo tem se relacionado com o dinheiro dessa maneira, como Deus, procurando saciar a sede da sua alma. E o crente deve se relacionar dessa maneira, de maneira santa, de maneira saudável, entendendo o lugar dele. Ele não vai saciar a sede da nossa alma, não vai trazer sentido à nossa existência. Ele vai nos servir, vai ser útil para algumas coisas nessa vida, mas nós não vamos levar ele daqui. Sim. Fernando, você comentou aí de 80% então da população endividada, né? Dentro desses 80% tem uma grande parcela aí, não sei quantos por cento, mas são crente, né? Crê em Jesus, que tem ali sua relação com o dinheiro. Me fala um pouco como um crente, à luz da Bíblia, ele deva conduzir essa gestão do dinheiro dele. Eu digo gestão, como que ele deve se controlar para que não seja esses 80% que está, né, que a gente vê aí. Sim, acredito que a primeira coisa é seguir os princípios bíblicos. Até entrando em investimentos, o maior investimento que qualquer pessoa pode fazer é sempre o investimento em conhecimento. Então, trazendo para o contexto do crente, do evangélico, é estudar a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Sobre como administrar as finanças, como administrar a sua casa, seus recursos, seus bens. Então, primeiramente, nós temos um princípio bíblico do Antigo Testamento, que é o dízimo. Que para o Novo nem existe mais o dízimo. No Antigo, Deus te pedia 10%. No Novo, eu entendo que Ele te pede 100%. Então, 100% do que você é, 100% do seu patrimônio, 100% dos seus ganhos tem que ser usado para a glória de Deus. Que pode ser usado para a glória de Deus como forma de oferta missionária, dízimos e por aí vai, ajudando o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva, por aí vai. Então, 100% do seu dinheiro. E estudando a Bíblia nós encontramos alguns princípios. O primeiro, eu já disse aqui, dízimo. Segundo, procurar sanar as suas dívidas. E se controlar. O autocontrole, o domínio próprio, é fruto do espírito. Eu quero, eu preciso, eu vi na vitrine, é meu, eu preciso. Calma, autocontrole. Se a pessoa não tem controle, não consegue se dominar nas finanças, ela não vai conseguir se dominar a boca. Não vai conseguir comer apenas aquilo que é saudável. Ela não vai conseguir controlar a língua, vai sair falando mal dos outros. Ela não vai conseguir controlar os olhos, vai assistir pornografia e por aí vai. Ela não vai conseguir controlar seu órgão genital, não vai conseguir se controlar, é uma pessoa que é escrava das suas próprias vontades, do seu próprio desejo. Então, domínio próprio é fundamental. Eu quero isso, eu quero esse bem, eu vou gastar, eu tenho limite no cartão. Calma, realmente precisa? É necessário? Tenha o domínio próprio. Eu quero, eu preciso. Tudo bem, mas você pode? Não posso, eu não tenho esse dinheiro. Então, calma, espera. Nós temos uma baixa preferência temporal. Temos uma dificuldade de esperar. E Satanás sabe disso. Todas as propostas que ele fez para Jesus no deserto já eram de coisas que Jesus teria. Porém, ele ofereceu tudo antes do tempo. Ordena que essas pedras se transformem em pães. Ele já ia comer, alguns minutos depois. Atira-te sobre o pináculo do templo, que aos teus anjos dará ordens, que não deixará você tropeçar em alguma pedra. Ele já seria assuntar os céus em 3 anos e meio, 3 anos. Todos esses reinos eu te darei se prostrado me adorares. Ele já é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele voltará para reinar toda a terra. Todos reconhecerão o reinado dele. Tudo que Satanás ofereceu já era de Jesus, mas ofereceu a crédito. Passa o cartão de crédito e tem agora que você terá no futuro. Então, o ser humano tem essa dificuldade. E isso até, abrindo um parênteses, eu acredito que acontece por 2 razões. Primeira, na sociedade que nós vivemos, o dinheiro, né, ele acaba sendo uma mentira. Então, R$100 hoje não valem os mesmos R$100 do ano passado. Em média, aí, de 25% a 30% menos por ano. É a expansão da base monetária. Então, todo mundo entende, por mais que não tenha estudado sobre finanças, dinheiro, mercado financeiro, inflação, todo mundo entende que se não gastar agora,
e deixar para gastar lá na frente vai valer menos. Ela não vai conseguir comprar. Então a pessoa entende, pô, não vale a pena. Não vale a pena guardar, juntar, não vale a pena porque eu vou perder poder de compra. Isso ainda quando nós falamos de gerações anteriores que viveram período da hiperinflação aqui no Brasil. Que recebia tinha que ir correndo para o supermercado porque o preço era remarcado 3 vezes ao dia. Então todo mundo entende que não vale a pena poupar. Vale a pena consumir desenfreadamente, como se não houvesse amanhã, porque vai perder poder de compra. Segunda razão, nós temos uma baixa expectativa quanto à nossa longevidade. Então, se eu te falar, Paulo, você tem 40 anos, invista durante 20, 30 anos, R$1.000 por mês, e daqui 20, 30 anos, você vai conseguir se aposentar. E aquilo que você tem de remuneração hoje, daqui 30 anos, você vai conseguir ter essa mesma remuneração dos seus rendimentos, dos seus investimentos. Você vai pensar, pô, estou com 40, daqui 30 eu vou estar com 70, eu já vou estar morto, não vale a pena. Então isso acontece porque a gente tem uma baixa expectativa de vida, porque não nos cuidamos também. Então a promessa de Deus é que vivamos até 120 anos. A gente se contenta com 60, 70. E com 60, 70 travado numa cama, numa UTI, vivendo por respiração em aparelhos. Isso também, mais uma vez, abrindo outro parênteses dentro do parênteses, fruto de uma má alimentação, de uma vida desregrada, que a gente está procurando saciar a alma por meio de alimento, por meio do açúcar, por meio da farinha, do glúten, bebidas, e isso está destruindo a nossa saúde. De fato, a gente chega com 60, 70 se arrastando, sem forças para pegar um neto no colo. Então, já que daqui 30 anos eu não terei saúde para gozar desse dinheiro que eu estou juntando hoje, então vamos gastar hoje, como se não houvesse amanhã. Vamos Esse consumir. É o pensamento que acaba sendo na maioria, né? Na grande... Dentro desses 80% pelo menos. Faz parte não só dos 80%, mas de toda a cultura. E alguém que não consegue ter uma preferência temporal de sacrificar o presente em prol de um futuro melhor, tem dificuldade até mesmo de manter uma religião. Que é a religião que mais é de você se abdicar de prazeres da carne, presentes, para ter um futuro, uma eternidade melhor. Então a pessoa que não consegue sacrificar o presente em prol do futuro, ela não consegue nem ter uma religião, ela tem muita dificuldade de manter uma religião. Fernando, dentro dessa questão que você está comentando, né, do alto índice de endividamento, o baixo salário da pessoa, se ela conseguir aí fazer uma gestão, fazer um controle financeiro, fazer uma organização dos seus gastos, né, não sair gastando desfreadamente, mesmo ganhando pouco, né, porque, sim, né, quem ganha acima de acho que 4 ou 5 mil reais já faz parte de, acho que 6% da população, né, então já é... Então quem ganha, está abaixo dessa linha, e tem aí família para cuidar e tal, como que ficaria essa gestão dessa pessoa, da gestão financeira, para que ela consiga romper isso daí? Tá. Quem ganha pouco não vai enriquecer, a menos que melhore os seus rendimentos. Hoje, né, até em razão da internet, é um conteúdo, é um produto. As pessoas estão comprando o produto chamado riqueza. E tem muita gente vendendo isso. Está cheio de vendedor de curso, de coach, de consultor, dizendo que você ganhando um salário mínimo vai conseguir enriquecer. Ontem, até por curiosidade, eu vi uma notícia de um milionário, que ele provou, que mesmo, queria provar, né? Que mesmo sendo morador de rua, ele conseguiria voltar a ser milionário em 1 ano. E ele foi morar na rua. Deu 2 meses, ele não aguentou. Desistiu. É conversa fiada. Se você ganha pouco, você precisa melhorar a sua renda. Está escrito, Provérbios 22, se não me engano. Vês um homem perito em sua obra, entre reis será posto, e não entre os homens de pouca sorte. Ou seja, você conhece um especialista no seu trabalho, um homem que estuda, que se aperfeiçoa no seu trabalho, ele vai prosperar. Ele vai ser tido como um nobre, semelhante ao que é o doutor hoje. Um doutor é tratado com respeito e ele prospera. Então, se você ganha pouco, você precisa aperfeiçoar o seu trabalho. Então, é um eletricista, você precisa estudar sobre comandos elétricos, automação, instrumentação, agregar um leque de mais serviços, produtos no seu trabalho, ou estudar sobre empreendedorismo, vai trabalhar para si mesmo.
Enfim, você precisa aumentar a sua produtividade. Com o mesmo tempo de trabalho, você precisa faturar mais. E isso se dá estudando, se aperfeiçoando alguma coisa na sua área. Pode ser sobre vendas, sobre marketing, empreendedorismo, um assunto técnico, seja qual for. Este é o caminho bíblico. Então, você trabalha de maneira honesta e de maneira cuidadosa, de maneira diligente, você se esforça, porque a mão remissa empobrecerá, mas a mão diligente enriquecerá. Então você vai, se possível, trabalhar dia e noite, como diz Paulo. Vai ter o período da vida, da juventude, que você vai se aperfeiçoar no seu trabalho para aumentar a sua renda, e você vai trabalhar bastante, né? Enquanto tem saúde, para tudo tem um tempo. Tem o tempo de juntar, tem o tempo de espalhar. Então a juventude é o tempo de ajuntar, de trabalhar, se possível, dia e noite, como disse Paulo. E na velhice não, já é o tempo de ir colhendo os frutos desse trabalho. Então quem recebe pouco precisa arrumar meios de ganhar mais. Seja por renda extra, seja por meio da sua própria profissão, do seu trabalho, que você vai se aperfeiçoar e estudar e aumentar aí a sua produtividade, aumentar o seu salário. E a partir daí, sempre mantendo poucas dívidas e daquilo que sobra, um investimento para a velhice, para o futuro, para o momento que você não vai ter saúde, não vai ter forças para trabalhar dia e noite mais. Então, sim, alguns princípios básicos, mas é necessário que se melhore a renda, né? E uma pessoa que é aposentada, ela não consegue mais melhorar a renda dela. É possível enriquecer? Enriquecer, eu acredito que não. Quem recebe um salário mínimo, não. Mas é possível ter uma velhice digna, né? Eu tive avós que recebiam uma aposentadoria de um salário mínimo. E quando eles morreram, eles terminaram com a sua casa, sem nenhum real de dívidas, e inclusive pagaram seu funeral, né? Não sei se hoje isso existe mais, mas pagavam. É o plano funerário. Pagavam, sim, todas as despesas para quando fossem morrer, e deixaram ainda um dinheirinho na poupança e uma casinha lá. Mesmo sendo pessoas extremamente simples, analfabetas, sabiam fazer somente ali poucas operações matemáticas, terminaram a vida muito digna, terminaram uma vida próspera, não rica, não milionária, mas próspera, né? Então é possível, mesmo ganhando pouco, ter dignidade, ter uma velhice que você consiga ter os seus recursos para pagar remédio, as coisas do dia a dia. Mas se é jovem e tem tempo para se aperfeiçoar e trabalhar, aí sim é possível você enriquecer. Mas com trabalho, esforço e tempo. E tempo. Quando eu era adolescente, jovem aí, né, com os meus 18 anos, né, peguei ali meu primeiro cartão de crédito. Na verdade era talão de cheque, né? Olha só da época do talão de cheque. Peguei esse talão, né? Não sabia nem como movimentar. Caiu na minha mão, né? Esse talão, e achava que estava com poder, né? Cara, eu me enrolei, né? Saí gastando, comprando tudo. Então assim, eu vivi aí, né, por um tempo, um período, né, da minha vida que sim, foi bem difícil com relação à grana, né? Devendo no cartão, aí não conseguia pagar, pagava o mínimo do cartão e virava aquela bola de neve. Achava ainda que pagando o mínimo eu quitava minhas contas, né? Ó a cabeça, né? Vai vendo. Então eu passei ali por um período complicado. Mas depois eu falei assim, não, eu tenho que me organizar, né? Então assim, e às vezes, claro, o ganhar mais, fazer uma renda extra, é para eu já começar a planejar o meu futuro. Mas se eu não fizer, né, eu tendo uma renda extra, mas eu ainda não fazer meu controle, minha gestão financeira, minha anotação, né, agora com aplicativos, né, que nós temos aí, está muito mais fácil hoje controlar financeiramente. Sim. Né? Você tem as suas entradas e a sua saída. A matemática é simples, né? A saída não pode ser maior que a entrada, né? Então é básico, né? É simples, mas não é fácil, né? Tem uma frase que é atribuída a Einstein, não sei se realmente é dele, mas a frase é de que os juros compostos são a maior força da Terra. Quando você olha a fórmula de juros compostos, o tempo é exponencial. Então, sempre que deixa-se de pagar uma fatura do cartão de crédito ou uma parcela de um financiamento, um empréstimo, isso vai aumentar o seu nível de endividamento absurdamente. Se você tem dívidas e perdeu o controle delas, está num nível impagável, você é escravo. Você é escravo.
Nos tempos bíblicos, dívida era a razão para a escravidão. A gente se lembra muito, né, daquela passagem da viúva que encontrou Eliseu, que o seu marido morreu e ela passava dificuldade, a ponto de seus filhos estarem a ponto de serem vendidos como escravos. E aí Eliseu disse, ajunta vasos e não poucos, e derrama neles azeite. E ela fez isso, fechou a porta de casa e da botija, derramou azeite e encheu de azeite. Depois ela voltou para Eliseu, e agora o que eu faço? Agora vende e vive disso o resto da sua vida. Mas a gente pula o começo dessa história. O marido dela era crente. Ele estava na escola de profetas, não era qualquer um. Era conhecido de Eliseu, o maior profeta do seu tempo, que executou o dobro de milagres do que Elias. E esse servo de Deus fez o quê? Se endividou absurdamente. Deixou dívidas. Morreu a ponto de sua família ser vendida como escrava. Porque ele se endividou. Então, se você tem dívidas e já perdeu o controle delas, você é escravo. O seu propósito de vida deve ser se libertar das dívidas. Faça renda extra, corte de despesas. Né? Primeiro, livre-se das dívidas. Seja um ser humano, seja livre. Livre dos bancos, livre da dívida. Pague sua dívida, desfaça-se de bens, faça-se de tudo. Perca o nome, reconheça sua dívida, vai lá, paga, faz um parcelamento, entrega o cartão de crédito, perca sua conta no banco, mas pague. A partir daí, você consegue fazer uma gestão financeira. E aí tem muito o que se fazer. Primeiro, conhecendo, é necessário conhecer realmente como que é o seu perfil de despesas, o seu dia a dia, o mês a mês da casa. E fazer substituições saudáveis. Porque a gente pensa que para juntar, fazer uma poupança, investimentos, a gestão financeira é algo que causa sacrifício, que é algo que não causa prazer. Ninguém tem prazer de cortar as despesas de casa. Sim. Mas esse pode ser algo prazeroso ao longo do tempo. Você pode fazer substituições mais saudáveis. Então, por exemplo, tem uma despesa alta com escola dos filhos. Um exemplo. Fica em período integral. Na parte da manhã tem as matérias básicas e no período da tarde, judô, natação e aula de teatro, de dança, de música. E você está pagando um valor alto da parcela dessa escola. De repente seu filho nem gosta. Sua filha não quer fazer aula de balé. Ela não quer fazer judô. Ela só gosta da natação, o resto ela não gosta. Tudo bem, então substitui por uma escola meio período. Você vai pagar menos. Com a diferença, você paga aula particular só daquilo que ela gosta, por exemplo, de natação, e com o restante, parte você pode juntar e o restante gasta com lazer, reverte para a família. Vamos celebrar, cortamos uma despesa e vamos converter isso para lazer, para passeio, para um presente. Né? Você pode fazer substituições mais saudáveis. Né? Substituir às vezes, ao invés de sair de carro, vamos todo mundo almoçar na casa da vovó no domingo, mas vamos de bicicleta, todos nós. É um exercício físico, vai passar em família, é algo que seus filhos nunca vão esquecer desse momento, e ainda você pode estar economizando com isso. Então é de se pensar em maneiras que não seja somente sacrifício, cortar, pode ser substituição. Olha, não vamos mais no restaurante japonês toda sexta-feira à noite, mas nós vamos cozinhar em família. Nós vamos uma sexta-feira no mês. Na outra nós vamos em outro restaurante, um outro tipo de comida mais barato. E nos outros nós vamos cozinhar em casa, com as crianças. Vamos fazer uma pamonha junto em família, assistir um filme. É algo que a família não vai sentir esse sacrifício, porém as finanças vão sentir esse alívio. Sim. Então há de se pensar em maneiras mais inteligentes de administrar o orçamento familiar, sem sacrificar demasiadamente a família. Sim, e além de, no caso você comentou, de substituir, né? Tá fazendo uma coisa, faz outra. Mas você disse aí também de reduzir, né? Às vezes você acaba fazendo isso toda semana. Um japonês que você comentou. Faz uma vez por semana, uma vez por mês, né? Torna-se esse evento não comum, mas algo especial, né? Hoje a gente pode fazer isso. Às vezes não é só trocar, é diminuir, né, a frequência, né? Isso. E é uma boa oportunidade para ensinar para os nossos filhos a preferência temporal. Então nós não vamos mais no McDonald's todo final de semana. Que, inclusive, abrindo parênteses, não é saudável.
É até uma libertação, né? Mas tudo bem. Não vamos mais toda semana. Vamos uma vez por mês. Porém, com essa economia, nós vamos fazer uma viagem em família. Para onde vocês querem ir? Vai para o Beto Carreiro? Vai para algum lugar? Vai escolher. As crianças vão escolher. Ó, nós não vamos mais no McDonald's toda semana. Porém, nós vamos uma vez no mês e nós vamos também uma vez no mês num parque de diversão. E no final do ano, nós vamos fazer uma viagem em família. Você substituiu, não vai ser um peso, que legal, nós vamos fazer uma viagem, vamos ficar na expectativa o ano todo e você ainda vai ensinar para os seus filhos a preferência temporal. Olha, vale a pena você sacrificar um pouquinho hoje, no presente, do prazer, para no futuro você ter algo melhor. Isso vai fazer um bem para essa criança quando se tornar um adulto gigantesco, ela vai se relacionar com o dinheiro de maneira muito mais fácil do que os nossos pais, do que a nós, que nos endividamos no começo da nossa carreira. Isso vai ajudar até na condição de religião, de sacrificar o presente em prol de um futuro melhor. Provavelmente vai ser alguém que vai ter mais saúde, porque ela vai sacrificar o prazer do açúcar, da gordura, do enlatado, de alimentos ultraprocessados em prol de uma velhice mais saudável. Ela vai ter um caminho muito mais fácil ao longo da sua vida. Olha só que interessante, foi feito um estudo, né, há muito tempo atrás, com crianças, e davam lá um marshmallow para a criança, davam marshmallow, davam alguns. Ó, se você não comer, esperar 20 minutos, um exemplo, de acordo com a idade, era mais tempo, quanto mais velho, mais tempo. Se você esperar, eu vou te dar o dobro de marshmallow. E aí teve algumas crianças que não esperaram, enfiaram tudo na boca na hora, assim que o cara saiu da sala. E teve outras que esperaram. O bacana desse estudo é que acompanharam essas crianças por décadas e descobriram que as crianças que esperaram, eu não vou lembrar os números, as estatísticas, mas as que esperaram foram mais prósperas. As que não esperaram, grande parte delas entraram para o mundo do crime. Quem está na cadeia fez o que queria. Na hora, estou com vontade, falou mal, vou lá e mato. Pronto, fez o que estava com vontade na hora. Não esperou 10 segundos, não respirou. Não vou fazer uma besteira porque isso vai ser ruim para o meu futuro. Melhor eu sair, deixar para lá, esfriar a cabeça. Todo mundo que está preso, na maioria das vezes, fez o que estava com vontade na hora, sem pensar nas consequências do futuro. Então, existe esse estudo sobre preferência temporal. Isso, inclusive, tornando a falar sobre finanças, é mais importante do que inteligência, do que QI, do que conhecimento técnico. Eu trabalhei no mercado financeiro. A maioria das pessoas que trabalham no mercado financeiro são endividadas e não têm investimentos nenhum. Sério, Fernando? Ganham muito bem, porém elas mesmas não investem. A maioria. Olha só. A maioria também é endividada. Hipócrita, né? Hipócritas. Vendem investimentos, aconselham, mas eles mesmos não têm para eles. Porque também não tem essa preferência temporal, não sacrificam o prazer presente em prol de um futuro melhor. Então, é algo fundamental. E a gestão familiar pode se tornar uma gincana. Algo bacana, algo gostoso, algo que trará prêmios no futuro e, de quebra, você ensina os seus filhos, a sua família, a ter uma alta preferência temporal e isso vai ajudar em todas as áreas da vida. Colocando dinheiro no lugar dele. Exatamente. É isso aí. Isso aí, Fernando. Tá, então vimos aqui que a questão de controle, de gestão, né, de se privar hoje para ter, né, algo amanhã, mas de forma prática, Fernando. Tenho uma renda extra, né, já consegui ali já fazer meu planejamento, meu controle financeiro, os meus gastos, as entradas estão maiores do que as saídas, né? Qual é o primeiro passo, então? Né? Por onde eu começo a já começar a olhar para o futuro já de uma forma mais saudável, né? Vamos lá. Já sair da dívida. Os primeiros passos, eu acredito. Então, saiu da dívida. Segundo, você vai precisar proteger o seu patrimônio. Seguros. Eu acredito que o seguro é muito importante. Então, o seguro do seu carro, seguro da sua casa. Ninguém teria coragem de andar com 400 mil reais no bolso. Nem é possível fisicamente. A não ser que seja uma carteira de Bitcoin. Ninguém teria coragem de sair andando na rua à noite com 400 mil reais. Mas a gente deixa a nossa casa sozinha, vai viajar, nosso patrimônio. A gente não teria coragem de andar com 100 mil reais no bolso, mas a gente estaciona nosso carro na rua, deixa, vai trabalhar o dia todo e volta para ver se está lá.
Então, é prudente, é sensato, é sábio que tenhamos seguro daquilo que é a maior parte do nosso patrimônio. Casa, carro, alguns têm até mesmo seguro de vida, mas seguros eu acho que é uma etapa importante. Se você já tem um patrimônio, ainda mais se tiver financiado, imagina, você financiou um carro. Principalmente, né? Financiou um carro, um valor elevado, você vai pagar ele em 5 anos, vai pagar 3 carros nos juros e aí você vai deixar esse carro sem seguro. Não. Se você não tem condições de pagar a parcela e o seguro, então espere, não compre o carro agora. Né? O seguro é uma etapa importante, na minha opinião. Ok, tive o seguro, está redondinho, e agora? Reserva de emergência. Construa uma reserva de emergência, porque imprevistos vão acontecer. Se tem uma coisa que é previsível, é que os imprevistos vão acontecer. Então tem uma reserva de emergência. A bibliografia, a maioria dos especialistas e livros dizem que é em torno de 6 a 12 meses da sua renda mensal. Isso vai de acordo com o seu risco. Então, se você é um empreendedor de alto risco, tenha 12 meses. Mas se você é um funcionário público, tem estabilidade, 3 meses para você talvez seja muito. Então, construa e vá monitorando. A reserva de emergência é para ser usada. Se você tem um valor na reserva de emergência que não é utilizada, está parada lá 5 anos, então reduz sua reserva de emergência. A reserva de emergência é para ser utilizada. E a melhor recomendação de reserva de emergência é poupança. É um investimento extremamente... Nem é investimento a poupança, né? Mas é demonizado pelo mercado financeiro. Mas é um ótimo instrumento dentro de reserva de emergência, porque tem liquidez. Sim. Então, suas ações, seu fundo imobiliário, seu CDB, investimentos no Tesouro Direto, título da dívida pública, você não consegue sacar num sábado à noite, num domingo, num final de semana, num feriado bancário. A poupança você consegue, a qualquer momento. Você tem altíssima liquidez. E como é para ser utilizada no curto prazo, então a diferença com demais investimentos, com o CDB, entre outros, acaba sendo pequena. Porque o CDB, se você sacar ele antes de 1 ano, vai pagar um absurdo imposto, mais de 20% imposto de renda. A diferença dela para o curto prazo, em menos de 1 ano, para a poupança, acaba sendo pequena. Então, para a reserva de emergência, é interessante que se tenha ou toda ou parte da reserva de emergência, pelo menos, em poupança devido à sua altíssima liquidez. E assim, para quem está começando, né, já fez o seu controle e vai começar agora a guardar uma graninha, até conhecer essa questão, né, essas letras, CDB, né, essas questões de outros investimentos, até porque é 100% digital, deve ter algum outro banco que acaba fazendo, né, uma aplicação no CDB, por exemplo, que acaba tendo um pouco mais de rentabilidade, comparado com a poupança, né, eu digo. Mas comece, para quem não fazia nada e vai começar a fazer alguma coisa, por que não a poupança? Né? Pelo menos ali, eu não sei a questão de se ela cobre pelo menos a inflação. Não cobre. Ela não cobre a inflação, né? Não chega nem perto. Não chega perto. Mas, para quem não fazia nada, já deixa uma graninha lá. Né? Já começa a construir a sua... Mudança de hábitos, né? Sim. Voltando, né? A gente comentou dos endividados. Às vezes, a pessoa ela está endividada, né? Não por conta, claro, também, né? Por conta do seu má planejamento e porque gasta demais. Mas por não ter uma reserva de emergência. Porque às vezes veio o problema, né? Veio uma doença, veio, sei lá, o pneu do carro furou, teve que trocar os pneus do carro. Aconteceu alguma coisa que teve que, né? E aquilo ali vai virar. Então, às vezes, é uma pessoa até controlada, mas, né? Não tem, tá no limite. Então, às vezes, acaba se endividando por conta de não ter uma reserva de emergência, né? Exatamente. Eu trato a reserva de emergência, a proteção patrimonial em camadas, como uma cebola. Então, da mesma maneira que na nossa casa. Então, tem algumas barreiras de proteção, barreiras sucessivas. Então, tem um muro, tem um portão, tem um interfone, tem uma cerca elétrica, tem uma concertina. Depois disso, tem portas, fechaduras reforçadas. Pode ter ainda um quarto do pânico, um botão do pânico. E se tudo der errado, você vai chamar a polícia. Quem tiver uma arma vai recorrer à sua arma. Então, você tem várias linhas de proteção sucessivas. Quem mora no condomínio ainda tem a barreira do condomínio, da portaria. Então, proteção patrimonial eu trato da mesma maneira, em camadas. Então, eu tenho
a reserva de emergência, mas antes da reserva de emergência, eu pessoalmente utilizo o cartão de crédito. Então, tive um imprevisto, primeira barreira, cartão de crédito. E o cartão de crédito eu não uso ele recorrentemente, ainda que seja possível, usar milhas, etc. O tempo também que me demandará isso, é algo até interessante para a gente falar depois sobre investimentos, né? Eu vou perder mais dinheiro. O tempo que eu vou perder correndo atrás de milha, trocar milha, estudar sobre milha, para mim não vale a pena. Se eu ficar 2 horas por mês fazendo isso, eu prefiro gastar 2 horas me exercitando, 2 horas em família, ou 2 horas trabalhando, que eu vou faturar mais do que eu vou ter de cashback com as milhas. Tá. Enfim, então eu uso o cartão de crédito como a primeira barreira de proteção contra imprevistos. Então, alguém ficou doente, precisa ajudar um familiar, pagar uma alta despesa médica, fundir o motor do carro primeiro, linha de defesa, cartão de crédito. Essa barreira não foi suficiente, foi derrubada, aí eu vou para a reserva de emergência em alta liquidez. Primeiramente, poupança. A outra metade da reserva de emergência eu mantenho em CDB, né? É possível outras, mas eu faço dessa maneira. Falhou ainda, segunda barreira, uma despesa extremamente alta, não foi possível sanar com cartão de crédito e nem com reserva de emergência. Aí eu vou para outros investimentos, ou até mesmo para patrimônio, se desfazendo de casa, de carro, etc. Então eu trato de maneira sucessiva. Isso faz com que eu precise ter uma reserva de emergência menor, né? Na maioria das vezes eu não utilizo minha reserva de emergência. Aliás, acho que nos últimos anos eu nunca usei, nunca precisei usar. Entendi. O cartão de crédito, na maioria das vezes, foi suficiente. Você acaba recorrendo a ele, né? Aliás, até antes do cartão de crédito, me lembrei aqui, a primeira linha de defesa é o orçamento do mês. Então, a maior parte das minhas despesas são despesas variáveis. Eu não tenho despesas fixas, são muito poucas, muito pequenas. É da ordem de 5% do meu orçamento. É mesmo? São despesas fixas. Todo o restante é variável. Então, eu programei fazer uma viagem esse mês. Teve um imprevisto, uma despesa médica, quebrou o carro, vou ter uma alta despesa que o seguro não cobre. Tá, então remodelo o meu orçamento. Eu faria uma viagem, não vou fazer essa viagem esse mês, vou fazer daqui 1, 2 meses. Então, primeira linha de defesa é o próprio orçamento, que são despesas variáveis. Eu consigo mudar o que faríamos ao longo do mês para sanar essa emergência. Não foi possível, aí entra cartão de crédito, reserva de emergência, investimentos e patrimônio. Então são várias linhas de defesa. Na maioria das vezes, nunca eu precisei usar, e já tive imprevistos altos, nunca precisei chegar na reserva de emergência. Né? Tá. As outras primeiras 2 barreiras já foram suficientes. Só reprogramando a parte de controle, né, da finança, você já conseguiu sanar isso daí. Exato. Tá. Fernando, para quem não entende, né, e está começando, ouviu falar aqui, né, dos primeiros investimentos, né? Então, poupança, ok, né? Não, eu já tenho poupança, ou não quero poupança, mas eu quero colocar num CDB, né? Colocar nessa outra barreira, né, que você comentou. Como faz isso? Bom, primeiramente estudando. Eu recomendo aí que procure livros, né? Hoje na internet tem muita coisa, muito material gratuito. Então, o primeiro investimento é estudar. Você precisa entender. E não só entender o investimento, os prós e os contras, mas entender como que você vai declarar isso no imposto de renda. Senão, você pode ganhar, às vezes, um valor e perder tudo depois de uma multa, do imposto de renda, porque você não soube declarar corretamente. Então, você precisa estudar sobre investimentos e também estudar sobre como declarar esses rendimentos no imposto de renda. Ou procurar um bom contador, o que também, abrindo parênteses, é difícil. Um contador que entenda de investimentos. Um contador que saiba fazer sua declaração de imposto de renda com contratos de índice, mercado futuro, de derivativos em geral, criptomoedas. A maioria dos contadores não sabem, até mesmo declarar ações. É mesmo? É muito difícil. Então, você vai ter que estudar sobre isso. Não vai dar para contar somente com o seu contador, porque provavelmente ele não vai saber sobre isso. A maioria dos contadores também são endividados. Estão dentro dos 80% lá de endividados. Então você vai ter que estudar. E vai estudando. E, principalmente, estuda e coloca em prática. Aplica, faz um investimento, tira, vende, entende como funciona. Nós podemos estudar sobre como andar de bicicleta durante 100 anos. Você não vai aprender enquanto não sentar a bunda numa bicicleta, cair, levantar, ralar o joelho, tirar a rodinha, até que uma hora você vai aprender. Então, busque conhecimento teórico e aplique-o também na prática. Mas comece pequeno. Eu não sei o que é uma ação, eu fiz a conta na corretora, mas eu estou com medo. Compra uma.
gasta lá R$5, compra uma ação. Só para entender, né, Para as entender. variáveis, né? Depois vende, para ver como que funciona, em quanto tempo cai de volta o dinheiro na sua conta. Tá. Compra uma que está para pagar dividendos, para você ver como que funciona esse cair dos dividendos na sua conta. Declara uma ação no imposto de renda, uma unidade, não é um lote. Ah, então é assim, tá. Não é um bicho de 7 cabeças, dá para fazer. Vai estudando e colocando em prática, ainda que seja com pouco. Hoje tem essa facilidade. Aí há uns 10, 15 anos atrás, eu me lembro, eu queria investir, procurei o meu banco, né? Era um dos maiores bancos no Brasil. Fala um pouco sobre isso. Era muito difícil. Você tinha que ter acesso ao gerente. Ele só abria a sua conta se você tivesse mais de 100 mil para investir numa tacada só. Aliás, até hoje. Né? Eu liguei para o meu gerente há uns anos atrás. Eu queria conversar, né, sobre investimentos. Eu ainda estava nesse processo de estudo. Queria entender melhor como funcionava a previdência privada. E aí, de cara, ele me perguntou, tá, quanto que você pretende aportar na previdência? Falei lá, acho que era R$500. Ele, não, velho. Para começar é R$300 mil, senão nem posso te atender. É mesmo? Poxa, eu não consegui ser atendido pelo meu gerente do banco, que eu tenho conta há anos. Olha só. Recebo meu salário lá, tenho investimentos lá, mas ele só vai me atender se eu tiver mais de R$300 mil. Então, era muito difícil. Hoje tem um pouco dessa dificuldade nos principais bancos, mas tem várias corretoras menores, que se você for investir R$1.000, o cara vai te dar atenção. Né? Aí até há que se tomar cuidado, né? Mas é outro assunto. Então comece. Hoje tem essa facilidade, você consegue investir com pouco, tem muita informação. É fácil você começar e testando e aprendendo. Enquanto você pedala, você vai caindo, mas vai aprendendo. Então é começar. Começar. Essa é a dica aí. Tá. Você comentou de quantos meses, né, a pessoa precisa ter de reserva de emergência. Né? Você falou quem talvez é profissional liberal tenha pelo menos 12 meses, né, de reserva de emergência. E até mesmo você deu exemplo de pessoas que é concursado, né, que tem ali a sua renda caindo todo mês, pelo menos uns 3 meses de reserva. Isso não quer dizer que eu consegui a minha reserva de emergência, então agora posso voltar com as minhas práticas anteriores, né? Não, senão você vai destruir tudo aquilo que você construiu. Então, após construção da reserva de emergência, aí você começa a fazer investimentos. Então, você garantiu o seu curto prazo. Tá. Com orçamento familiar, dívidas, controlou suas dívidas, construiu uma reserva de emergência, garantiu a segurança patrimonial, fez seguros daquilo que você possui, está procurando melhorar a sua renda, seja estudando, seja empreendendo, seja com renda extra. Ok, você garantiu o seu curto prazo, agora você vai garantir o longo prazo, você vai garantir sua velhice, você vai procurar investimentos de longuíssimo prazo. Médio e longo prazo, né? Primeiro o curto, depois o longo. Já direto pro longo. E por último a gente procura o médio prazo. E aí no longo prazo você vai procurar investimentos de 20, 30 anos que vão te trazer um retorno. Você vai investir pensando daqui 30 anos. E aí necessariamente você vai cair em ações, fundo imobiliário, títulos do tesouro, né, o tesouro direto. Você vai cair necessariamente nessas aplicações. Aí você garante sua aposentadoria, legal. Garantir que agora, daqui 30 anos, isso que eu investi vai rentabilizando, e aí eu vou ter uma aposentadoria digna, vou conseguir pagar os remédios, plano de saúde, legal. Agora a gente pensa em médio prazo. Daqui 3 anos eu quero fazer uma grande viagem para a Europa, quero passar 3 meses lá. Beleza. Aí você tem aplicações para o médio prazo. CRI, CRA, LCI, LCA, debêntures, entre outros. Né? E aí você faz investimentos pensando daqui 2, 3 anos, que são diferentes dos de longuíssimo prazo e dos de curtíssimo prazo. É diferente tanto a rentabilidade, os indicadores, quanto também o imposto que você vai pagar em cima disso. Né? Então, garanta o curto prazo. Garantiu o curto? Pense no longuíssimo, né? Na aposentadoria. Garantiu? Maravilha. Agora pensa no médio prazo, nas metas mais de médio prazo, de alguns anos, aí até 3 anos mais ou menos. Essa é a receita que eu segui e que a maioria da bibliografia também recomenda. Tá. Então esse médio prazo seria uma viagem que a pessoa vai fazer? Viagem, um carro, uma casa, algum bem de alto valor, seria isso. Tá. É assustador, né? Eu confesso que quando você vai procurar um investimento, tá lá, 2045, né?
É assustador você colocar uma grana lá e saber que, assim, eu tô contando em resgatar, né? Claro, você pode se resgatar antes, só que você vai perder ali sua, né, o juro que talvez você ganharia, né? Então a corretora, né, tá te propondo que você vai sacar, né, aquele valor lá na frente, 2045, por exemplo, com a rentabilidade adequada ali, que foi proposto. Então é assustador, né? Então para quem está iniciando, né, e já conseguiu sua reserva de emergência, como lidar com essas datas um pouco longas? É assustador fazer um investimento pensando em 2045, que na minha opinião até nem é tão longo prazo assim, mas é assustador. Porém 2045 vai chegar, de qualquer maneira. A diferença é se vai chegar e você estará preparado espiritualmente, fisicamente, financeiramente para isso, ou se vai te pegar de surpresa, né? E vai te pegar despreparado. 2045 vai chegar de qualquer maneira. O tempo, quando nós falamos de dívidas, é o nosso adversário. Quanto maior a dívida, maior os juros. Inclusive, dentro da fórmula de juros composto, o tempo é exponencial. Pouco importa a taxa. Ah não, eu fiz um financiamento imobiliário, mas os juros é só de 5% ao ano. E aí eu faço um investimento no CDB que me rende 15% ao ano. É um bom negócio, certo? Errado, porque sua dívida está em 30 anos. No final, se você somar, você vai pagar 4 apartamentos para ter um. Se tudo der certo e você conseguir pagar tudo em dia, você vai pagar 4. Você vai perder 3 vezes o valor da casa, do patrimônio. E o investimento, embora rentabilize 15% ao ano, vamos colocar assim, hoje é muito difícil, no ano passado, ano retrasado até era possível, você não vai deixar 30 anos. Você vai deixar 1, 2 anos, já vai começar a coçar a mão para você gastar. É assim que os bancos ganham. Tá. Ele te entrega um investimento, um CDB, por exemplo, rentabilizando aí 12% ao ano, porém ele investe em títulos do Tesouro, que paga IPCA mais 6% ao ano. Só que ele deixa lá 50 anos. Sem pagar imposto de renda. Cada vez que você saca seu CDB quando sua mãozinha coça, você paga 15% de imposto. 15% de imposto. No final das contas, pouco importa a rentabilidade. O que importa é o tempo. O tempo é quem faz diferença. Então, quando temos dívidas, o tempo joga a nosso favor. Por isso que eu disse, você é escravo. Faça de tudo quanto antes para pagar suas dívidas. Pagou? Agora você vai investir. Agora é o oposto. O tempo é seu aliado. Tá. Entra na forma dos juros composto a seu favor. Quanto mais tempo passar, melhor. Os melhores investimentos que mais rentabilizam são aqueles que você consegue manter por mais tempo. Por que Tesouro Direto, títulos da dívida pública, rendem mais do que CDBs? Embora na rentabilidade, não. Né? Um rende 8, o outro rende 12. Pô, vou deixar no de 12. Tá, mas o de 12 vai vencer daqui 2 anos. Aí você vai pagar 15% de imposto de renda. Né? Tá. E aí você vai ter que investir em outro. Que aí daqui 2 anos você vai pagar 15% de imposto de renda. E assim sucessivamente. O título do Tesouro não. Ele tem uma rentabilidade menor. Só que ele vai ficar lá 30 anos, 20 anos. Sem pagar imposto. Você vai pagar imposto só no final. Juros sobre juros. Você não vai precisar sacar. Aí, nesse caso aí, até 10 mil, né? Quando você tem um investimento até 10 mil, é esse juro que você está falando ou não? Para saque, acima de 10 mil, você paga ali os 15%? Ou não? Não. A renda fixa não tem esse limite. O que existe é em ações, né? Se você vender ações com lucro dentro do mês de até 20 mil reais, é isento de imposto de renda. Então você vendeu 19 mil reais em ação, uma ação que dobrou de preço. Tá? Mesmo que você tenha tido lucro nessa operação, até 20 mil reais por mês, hoje nas regras vigentes, né? Estão sempre mudando, você não paga imposto. Vendeu 21 mil reais, você vai pagar 15% sobre o lucro que você teve nas ações. Para renda fixa não existe isso. Tá? Renda fixa não, são outras regras. Poupança isento, CDB é um imposto regressivo, então até 2 anos, se não me engano, é 22,5%. Depois de 1 ano, 17%, aí após 1 ano é 15%, se não me falha a memória. E tem os investimentos que são isentos, então LCI, letra de crédito imobiliário. Em resumo, você está emprestando dinheiro para o banco, mas o banco ele só pode usar esse dinheiro para empréstimos no setor imobiliário. LCA, a mesma coisa, porém somente para investimentos, empréstimos no setor agropecuário. CRI, CRA, a mesma coisa, porém não é por meio de um banco. É você diretamente emprestando para uma empresa que vai fazer uso desse dinheiro
no setor imobiliário ou agropecuário. A rentabilidade é maior, porém o risco também, porque não tem garantia do fundo garantidor de crédito. FGV, né? Se você emprestou dinheiro para uma cooperativa agrícola, num CRA, rentabilizando 18% ao ano, e essa empresa quebrar, acabou, você perdeu o seu dinheiro. Agora, se você investir numa LCA de um banco, ainda que aquele que pegou esse dinheiro quebrou, você vai receber. Ainda que o banco quebre, você vai receber, porque tem um fundo garantidor de crédito limitado até 250 mil por aplicação, no total de até R$1 milhão por CPF. Tá. Fernando, você comentou aí dos juros, né? Das pessoas que pagam juros. Fazer ali um financiamento imobiliário, né? A pessoa paga aluguel, cara. Precisa, quer sair do aluguel e ter sua casa, poder arrumar a casa, poder, né, construir, aumentar, enfim. O que você recomenda? Seria a melhor forma entrar num financiamento nesse sentido de imobiliário? Eu vi que você passou por isso. Esse você comentou um pouco. É motivo de grande controvérsia na internet. Bastante. Né? Mas assim, o pobre nem tem essa escolha. Seria a melhor alternativa? Ele não tem alternativa. É a única alternativa. Com a vantagem dele conseguir comprar com juros subsidiados. Juros mais baixos aí do que a inflação, do que a Selic. Tá. Então é a única alternativa. Ele possivelmente consiga subsídios e ainda a um juros abaixo do de mercado. Sensacional. Faça. Porém, é uma dívida. E como toda dívida, ela joga contra você. Mas os juros é baixinho, é 3% ao ano. 3% ao ano ao longo de 30 anos. Quando você somar tudo que você vai pagar de juros, é algo absurdo. É muita coisa. Então procure adiantar as parcelas. Aí faça renda extra, aperfeiçoe-se no seu trabalho, torne-se um perito na sua obra e com essa renda extra quite suas dívidas. Quite esse apartamento o quanto antes, essa casa. Saia desse financiamento imobiliário o quanto antes. Mas entre, principalmente quando é o primeiro imóvel. Isso para pobre. Agora o cara tem grana, é milionário. Aí as regras mudam. Para ele talvez não valha a pena. Que ele já tem esse patrimônio. Ele vai pagar juros à toa, por quê? A menos que ele tenha acesso também ou a juros subsidiado ou a investimentos de uma altíssima rentabilidade. Então vamos imaginar que a carteira de investimentos dele rende 30% ao ano, o juros imobiliário é 9%. Ele pode decidir. E para ele tanto faz. Porque ele tem tanto patrimônio que esse financiamento imobiliário é 5% do patrimônio dele. Essa casa que ele está financiando. Entendi. Então, para ele acaba fazendo pouco sentido. Então, para quem tem muita grana, vai muito caso a caso. As regras não se aplicam muito. Mas para o pobre, tudo bem, vá. Tenha sua casa. Porém, quite esse financiamento imobiliário o quanto antes. Tenha por objetivo, meta da sua vida, sair desse financiamento imobiliário o quanto antes. Ficar pagando durante 30, independente dos juros. Que a gente está olhando para a taxa de juros, mas quando você soma o valor desses juros ao longo de 30 anos, é muita coisa. Esse valor que você está pagando poderia estar trabalhando ao seu favor por meio de investimentos e não contra você. Nesse caso aí, a pessoa que ela tem ali a sua casa, está pagando, o que ela faz primeiro? Ela paga a casa ou ela constrói a reserva de emergência? Ou ela constrói a reserva de emergência e ao invés de investir agora, né, ao invés de investir ao longo prazo, ela pague a casa primeiro, ela pague o financiamento primeiro. A reserva de emergência é fundamental. Então, primeiro construa a reserva de emergência. Isso. Primeiro, proteção patrimonial. Tenha o seguro, aquelas camadas de proteção patrimonial. E tenha a sua reserva de emergência. Porém, não invista no longo prazo enquanto não quitar as dívidas. Não faz o menor sentido ter investimentos. Reserva de emergência não é investimento. É uma poupança. Não faz o menor sentido ter investimentos se você tem dívida. Não, mas eu tenho uma rentabilidade nos meus investimentos de 15%, 20%, 30% ao ano. E estou pagando só 10% ao ano de juros. Eu tenho aí um gap, um ganho, um spread de 2% ao ano em relação aos meus investimentos. Mesmo assim, não vale a pena. Quando você soma os juros, é muito alto o que você paga. Segundo, dos seus rendimentos, você paga imposto. Ninguém leva isso em conta. Você vai pagar imposto. Depende do tipo de investimento, você vai comprar, vai vender. Então, você vai pagar imposto. Então, sua rentabilidade não é tudo isso. Você tem que
desconsiderar os impostos também. E outra, numa condição de vulnerabilidade financeira, patrimonial, e aí, você tem uma dívida alta, você vai ter que se desfazer dos seus investimentos e vai ter ainda as obrigações dessa dívida. Então não é sábio, não é prudente, principalmente para pobres e classe média. Quem mais tem esse risco é a classe média, porque tem acesso a crédito, muito crédito. Né? Você consegue ter um cartão de crédito com um limite de 50 mil. Aí você tem uma capacidade de se endividar muito grande. Entendi. Então, o maior risco é para a classe média acabar sendo. Então, quite primeiro suas dívidas, quite o financiamento imobiliário, só depois pense em investimentos no longo prazo. Até porque a casa também é um investimento. Se a casa que você mora não é muito bem um investimento, mas vamos interpretar que sim, acaba sendo um investimento também. Vai aumentar o valor dela ao longo dos anos, né? Pode aumentar, e é uma segurança para a sua família também. Então não pense em investimento, em ações, em tesouro direto enquanto tem dívida, né? Não pense nisso. A menos que, claro, você seja um milionário, um bilionário, aí essas regras não se aplicam para você. Mas se for pobre ou classe média, primeiro pague suas dívidas, tenha sua reserva de emergência, só depois pense em investimentos de longo prazo. Perfeito. Fernando, sobre bitcoins, né? Essas moedas digitais aí que estão surgindo, e que nem o Bitcoin cresceu aí absurdamente, né, ao longo dos anos aí. O que você pensa sobre isso? Qual que é a sua visão sobre bitcoins? Por que eu saí do banco de investimentos? Percebi que era uma fraude. Primeiro, o sistema existe para enriquecer-se, não é para te enriquecer. Cada movimentação que você faz de compra, venda, o giro de carteira, que os corretores procuram fazer, né, os assessores procuram fazer todos os meses, ligando para os clientes. Cada giro você paga corretagem. Não, mas minha corretora disse que é livre de corretagem. Uma ova. Você está pagando sem ver. Ela te vende a ação com spread de centavinhos lá na quarta casa decimal, que você não vê, mas você está pagando. Segundo, ela ganha corretagens do produto que ela está te vendendo. Então, por exemplo, uma das últimas reuniões que eu tive no banco foi a empresa vendendo o título da dívida de uma empresa de água e esgoto do Rio de Janeiro. Que já é um problema, o Estado, um problema político. Sim. E essa empresa também. E estava pagando a debênture, acho que era IPCA mais 9% ao ano. É muita coisa. É absurdo, assim, é bom demais para ser verdade. E eu perguntei, mas é muita coisa. Não faz sentido. Uma empresa de saneamento, de água e esgoto, são empresas tidas como perenes. Ela não dá uma porrada, ela cresce aos pouquinhos. A população não vai dobrar de tamanho de um ano para o outro. Né? Não tem sentido, né, ter esses grandes movimentos. Por que essa empresa está lançando uma debênture pagando tanto? Aí falaram, não, é porque ela está endividada em 14 vezes sua EBITDA. Ou seja, se ela pegar todo o lucro que ela tem, ela vai demorar 14 anos para se pagar. Ou seja, está quebrada, está quebrando. Entendi. Imagine, se você tiver dívidas no volume de 14 vezes o seu salário, 14 anos de dívidas. Você vai ter que ficar trabalhando 14 anos, não gastar R$1 só para pagar as suas dívidas. É um endividamento absurdo. Assim era essa empresa. Por isso que ela estava pagando uma rentabilidade tão alta. E dessa rentabilidade que você vê, por exemplo, IPCA mais 9, na verdade a empresa provavelmente está pagando IPCA mais 10, mais 12, mais 11,5. Mas por quê que o assessor de investimentos te oferece só mais 9? A diferença fica com ele. Então sempre que te oferecem um produto, parte da rentabilidade fica com a empresa, com o escritório, com a corretora, com o assessor, sustentando toda a rede de assessores de investimento. E eu vi assessores gerenciando carteira de clientes que estavam se orgulhando por ter uma rentabilidade de 5% ao ano. Olha que legal, vou fazer reunião com o cliente, vou mostrar o relatório. Rendeu 5% ao ano. Pô, se tivesse deixado na poupança era 6%. Mas por que só rendeu 5%? Mesmo o cara investindo em ação, fundo imobiliário, giro, corretagem. E além de pagar mais corretagem, também paga imposto. Cada vez que o cara vende, compra uma coisa e vende de novo, para o governo é ótimo, paga mais imposto.
Então, para todo o sistema, seja Estado, seja mercado financeiro, te interessa que você fique girando, sempre uma novidade, sempre um produto da moda. Assim, vende aquela ação que agora que vai subir a outra. Não, vende esse título do Tesouro porque lançou um com uma rentabilidade maior. O que importa não é a rentabilidade, o que importa é o tempo. Tá. Não, agora tem um novo CDB do banco tal, tem a debênture. Tira daqui, põe ali. Giro de carteira. É onde fica ganhando dinheiro. Quando vira o mês, pessoal, meta, ligar para todos os clientes para fazer giro de carteira. Os clientes vão receber os rendimentos, vai receber os dividendos, vai receber lá os rendimentos dos fundos imobiliários, vai vencer título ou não vai vencer, cara. Tem produtos novos que rendem mais, que são melhores. Vamos fazer o giro da carteira, que nesse giro ganham corretagem. Se você deixar seu dinheiro paradinho lá, é péssimo para eles. Por isso que demonizam também tanto a poupança, que eles não ganham corretagem e não tem giro. Tá. E não pagam imposto. Não é interessante para ninguém, nem para o governo. Então, eu vi que era uma farsa. E estudando sobre isso, estudando sobre investimentos, mercado financeiro, na verdade, descobri que não tem investimento. Não existe. A gente está falando, eu invisto, bacana. Mas é para tentar minimizar um pouco o impacto da inflação. Mas não é possível. Não é possível. Né? De 2008 para cá, o volume de expansão monetária do Brasil e de todos os Estados Unidos, do primeiro mundo, é a mesma coisa. Imprime dinheiro na ordem de 20% a 30% todos os anos. Ou seja, desvaloriza o dinheiro de toda a população, especialmente do mais pobre, de 20% a 30% ao ano. Que investimento rentabiliza 20% a 30% ao ano garantido? Livre de risco de imposto de renda? Nenhum. Nem tem. Exceto Bitcoin, que não é investimento. É reserva de valor. Então não existe. A gente coloca poupança, reserva de emergência, tem ações, fundo imobiliário, título do Tesouro, tá. Se você fizer tudo perfeito, você vai ter uma rentabilidade média, se você for muito bom, de 20% ao ano. O Warren Buffett, a carteira dele rentabiliza 22% ao ano, em média. Tem anos que menos, tem anos que mais, mas na média, 22% ao ano. Mesmo que você seja o gênio dos investimentos e tenha preferência do temporal do Warren Buffett, que espera décadas. Já está com 90 anos de idade e faz investimentos pensando nos próximos 30, 50 anos. Mesmo que você tenha essa paciência, mesmo assim, você vai render 20% ao ano. E a inflação é mais de 20%. Muito mais. Muito mais. Embora o Estado diga que é 3%, 4%, 5% ao ano, é muito mais do que isso. É um indicador completamente manipulado. Por que essa diferença, Fernando, tão gritante? O que se divulga é isso, mas na prática mesmo acaba sendo outra. Que presidente que se divulgar que a inflação no seu governo foi de 30% ao ano vai ser reeleito? O que é mais fácil? Manipular e mentir nos indicadores e se reeleger ou falar a verdade? Político se elege falando a verdade ou mentira? Tá aí, né? E quem que é o pai da mentira? É isso aí. O dinheiro, todo o sistema financeiro, e não é só no Brasil, é uma grande de uma mentira. Por isso que a gente volta para o começo da nossa conversa. Não faz sentido você basear a sua vida, a sua alma, o propósito de vida numa mentira. Em algo que desvaloriza 20%, 30% ao ano e mentem para você dizendo que foi só 5%, 3%. Não existe nenhum investimento com uma rentabilidade positiva, exceto aí nós temos o Bitcoin, que é reserva de valor. Inclusive, o real não é dinheiro. Real é moeda. Para satisfazer os conceitos aristotélicos de dinheiro, ele tem que atender 5 quesitos: fungibilidade, divisibilidade e também portabilidade, tem que ser transportável e tem que ser uma reserva de valor também. O real ele não atende isso, ele não é reserva de valor. Isso todo mundo percebe. De um ano para o outro, o saco de arroz aumenta 40%, 30%, 60%. A gasolina, mais do que isso. Mesmo não calculando, a gente sabe que a inflação não é só 3%. Nada sobe só 3% ao ano. É muito mais do que isso. Por isso, real não é reserva de valor, portanto não é dinheiro. É uma moeda. Inclusive, ela só existe e só é utilizada porque é obrigatório. Existe o curso forçado, você é obrigado a aceitar o real.
aqui no Brasil, e o mesmo vale nos Estados Unidos. Essa ordem de inflação, de impressão de dinheiro, acontece lá também. Aliás, lá é muito pior do que o Brasil. Essas guerras todas que estão acontecendo, agora acabou de ser liberado um pacote de mais de 60 bilhões para a guerra da Ucrânia. De onde que veio esse dinheiro? As pessoas produziram mais? As pessoas estão doando? Não. Eles vão imprimir mais dinheiro. Desvalorizando toda a base monetária, desvalorizando todo mundo que tem real, desvalorizando o trabalhador que está investindo na poupança ou em ações americanas e que teve um rendimento de 20% ao ano, está feliz da vida, mas o dólar desvalorizou 30%. O dólar, eu estava dando uma olhada, acho que ele caiu, né? Acho que tem a segunda semana consecutiva. Acho que agora ele está cotado a R$ 5,07, uma coisa assim. São diversas razões, né? Mas fato é, dólar, real, não são dinheiro, são moedas. Eles não atendem o princípio da escassez. É o quinto princípio de moeda de Aristóteles. Não são escassos. O Estado imprime quanta moeda ele quiser. E todo ano, em média, é de 20% a 30%. Que Brasil, Estados Unidos, todos imprimem, desvalorizando o nosso dinheiro. Por isso que a gente percebe o preço das coisas aumentando, mas não é o preço das coisas que estão aumentando. É o nosso dinheiro que está desvalorizando. De verdade, o preço das coisas deveria estar reduzindo devido ao ganho de escala e o ganho tecnológico. Sim. Era para estar caindo. Então, melhoramos as máquinas, os processos, consomem menos vapor, menos energia elétrica, menos gás. Fazemos em maior escala, fábricas maiores, otimizamos os processos produtivos, tecnologia, ganho de produtividade. Mas por que não percebemos isso? No saco de café, no arroz, na gasolina. Porque inflação. Inflação pesada. As coisas deveriam estar reduzindo de preço, mas estão aumentando. Tamanho é a desvalorização da base monetária. Então isso está acontecendo no mundo todo, já ocorre há décadas e vai continuar acontecendo e independe de país ou de governantes. É porque é de esquerda, é porque é de direita. Não. Todos eles. Todos eles precisam se reeleger. Todos eles vão imprimir mais dinheiro para bancar suas despesas políticas. E o pior, para entregar para os campeões do capitalismo. Nós não vivemos capitalismo. Né? Capitalismo demanda você tomar escolhas e sofrer as consequências, né, por suas escolhas. Então, se você fizer um negócio, você vai quebrar. Então, o pipoqueiro, a sorveteria aqui do bairro, eles são capitalistas. O Odebrecht não é capitalista. O Magazine Luiza não é capitalista. Se eles fizeram uma besteira, eles vão lá no governo e pegam bilhões de empréstimo a juros zero. Abaixo até mesmo da Selic. Isso não é capitalismo. Capitalismo sem falência é o mesmo que cristianismo sem inferno. Não existe. Entendi. Não é um capitalismo. Eles imprimem dinheiro, desvaloriza, retira do pobre e entregam na mão de quem já é bilionário. Ou seja, quem tem mais vai ter sempre mais. Exatamente. Não é um capitalismo. Também não é um socialismo. É uma coisa amorfa, uma massa, tipo uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, sabe? Entendi. Então não existe investimento. E aí que a gente encontra o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda fora do Estado. O Estado não controla. Ela atende todos os requisitos aristotélicos. É fungível. Você tem meio Bitcoin numa carteira, meio em outra. Você consegue transferir tudo para uma e se transforma em um. É transportável, mais transportável do que o ouro, inclusive. Você consegue estar com a senha na sua cabeça, né? Num e-mail, num cartão perfurado. E, inclusive, vários ucranianos fugiram da guerra, foram grande parte para Portugal, com uma senha na cabeça, com toda a sua vida na cabeça. Em contrapartida, vários venezuelanos tentaram sair da Venezuela com ouro ou com dólares e foram presos aqui na alfândega no Brasil, porque não tinha como declarar origem lícita. Era proibido ter ouro e ter dólar. Então, perderam todo o seu patrimônio quando mudaram de um país para o outro. Já com Bitcoin não tem isso, está na sua cabeça. Para tirar da sua cabeça, é só se você escrever no papel e entregar, deixar na mão de alguma corretora as suas chaves e não em autocustódia, ou te torturarem e você falar. Então, o Bitcoin é um dinheiro que não está na mão do Estado, ele é escasso. Está sendo minerado, mas no final o máximo que se haverá são 41 milhões de Bitcoin. Então ele atende isso. E ele torna-se reserva de valor. Então nós vimos aí no como declarar isso daí, Fernando? Então, essa é a grande novidade. Está tendo inclusive mudanças. Você declarava como um patrimônio, agora você declara inclusive se você vendeu e tem agora imposto sobre vendas com lucro de criptomoedas, né?
15%, se não me falha a memória. É bem recente isso. Né? Antes tinha uma isenção de até venda com lucro de $35 mil por mês, isento de imposto de renda, desde que fosse uma corretora fora do país. Isso acabou. E agora dentro do país, se não me engano, ainda existe, né, a isenção de R$35 mil agora por mês com lucro. Acima disso, se não me falha a memória, é 15% de imposto. Eu não sei porque eu nunca vendi. Tá. Né? Mas, e essas regras também estão mudando constantemente. Então, o Bitcoin é o dinheiro verdadeiro, talvez o único que nós tenhamos hoje. É novo, é uma promessa. Ele vem sendo provado aí ao longo de 12, 15 anos mais ou menos, mas ele tem atendido. Né? Ele não é inconfiscável, então o Estado não consegue confiscar de você. É impossível bloquear a sua conta, é completamente transportável. Né? Você pode sair para atravessar fronteiras com ele na sua cabeça. E ele é escasso, tornando-se uma reserva de valor. Melhor até do que o ouro. Tá. E minha interação com ele é através de aplicativos, sites, e como que... Tá, para quem não conhece, como que funciona essa questão aí? Bitcoin, ele é um protocolo de comunicação. E existem várias plataformas que acessam esse protocolo, essa rede, né, de comunicação. Você pode acessar via uma corretora que vai fazer todo o trabalho para você. Você pode acessar via carteiras. Né? Tem aí uma das principais que é utilizada no Brasil, é a Blue Wallet. Você mantém isso em autocustódia, gera sua chave. Você pode gerar suas chaves offline. Seu Bitcoin pode estar completamente offline sem nunca ter conectado na internet. É completamente inviolável e inhackeável. Né? Você pode transferir pessoa para pessoa. Posso transferir para um sinal de rádio, um cartão perfurado. Paulo, tá aqui, ó, tem aqui 10 bitcoins, pode acessar. Eu posso te entregar partes de chaves, né? Metade da chave para você, metade da chave para outra pessoa, e somente vocês juntos, com todas as chaves, vão conseguir ter acesso. Então ele é um protocolo, tá em uma rede, um protocolo de consenso, que todas as movimentações são auditadas, né? De que a transferência entre os bitcoins está acontecendo e foi verdadeira aquela transação. Como que eles são criados? Gerados, qual o lastro do Bitcoin? Geralmente fala, tá, mas é um arquivo, tá na nuvem, não tem lastro. Tá, o real tem lastro? Que lastro que tem? Não tem lastro nenhum. O dólar não tem lastro nenhum. No passado existia o lastro em ouro do dólar. Né? Isso foi abandonado. O país tinha ouro, né? Então acabava. Cada $20 equivalia, se não me engano, a uma onça de ouro. Você poderia trocar no banco. Ó, tá aqui dólar, mas não confio no dólar. Me entrega aí ouro. Isso não existe, em país nenhum existe, né? Lastro algum. O Bitcoin possui lastro, energia elétrica. Esse é o lastro principal do Bitcoin. Existem outros, energia mais elétrica. Conceituais. Exatamente. O Bitcoin minerado, ele tem que resolver, o computador tem que resolver um problema matemático, e o computador que consegue resolver isso no menor tempo, ele acaba ganhando uma fração de Bitcoin. Porém, para isso, ele gasta muita energia, mais ou menos 90%. Do valor ali minerado é custo com energia elétrica. Então, é claro que a energia varia de país para país, mas falando de Brasil, mais ou menos 90% do custo para você minerar o Bitcoin é energia elétrica. Por isso que hoje nos fala tanto mineração, deixou de ser viável. Né? Mas o lastro do Bitcoin é energia elétrica. Você, na verdade, não cria do nada. Você transforma energia em Bitcoin, em dinheiro. Tá. E a longo prazo só tende a crescer o Bitcoin, no caso. O valor, ele começa a ser mais... Nós percebemos ele crescendo, mas na verdade é a nossa moeda que está desvalorizando. Tá. Né? Então, do ano passado para cá, o Bitcoin valorizou mais de 100%. Até tivemos o halving aí, umas 2 semanas, se não me falha a memória. Nós percebemos ele aumentando de valor porque na nossa cabeça a referência é o real. Mas na verdade não é o Bitcoin que cresceu de valor, foi a nossa moeda que desvalorizou. Ele continua valendo a mesma coisa. Para minerar X bitcoins ainda são necessários X kWh. É a mesma coisa. Mas como o real desvalorizou, nós percebemos ele dobrando de valor, por exemplo. Perfeito. Fernando, já seguindo então pro final, e entrando ainda, comentando ainda sobre o Bitcoin, comentando ainda sobre a questão do dinheiro, o que você pensa, já falando um pouco mais de apocalipse agora, né? Já indo mais para a parte escatológica. Essa relação entre Bitcoin,
com o final dos tempos, assim, uma única moeda, você falou dinheiro verdadeiro. Uhum. O que você pensa sobre isso, Fernando? O mundo está mudando muito. Tá. E o mundo caminha para o totalitarismo. Nós vimos muito isso hoje, né? Liberdade de expressão. Dependendo da pessoa, do ministro, do juiz que a gente falar aqui, podemos ser censurados. Uhum. Você pode ser censurado, eu posso ser preso, processado. Sim. Então, em um país livre como o Brasil, imagine em outros que são piores, ditaduras, Coreia do Norte, Irã, China, por aí vai. Uhum. Então o mundo caminha para o totalitarismo. No passado, o que os Estados Unidos, o país mais livre, fez, confiscou o ouro da população. A Europa hoje já limita o porte de dinheiro, de euro. Acima de uma quantidade você é preso, você não pode portar. Né? Notas passam a ser proibidas, notas muito altas, já em alguns países do mundo é proibido. Imagine, no Brasil ser proibido portar uma nota de R$100, portar mais do que R$100. Isso tem acontecido no mundo. Uhum. É possível que tentem confiscar o Bitcoin. É possível. É possível. E realmente, o mundo caminha para um totalitarismo e nós vemos um totalitarismo financeiro na Bíblia, em Apocalipse. Quem não tiver a marca da besta, e aí há muitas interpretações, não vai conseguir comprar nem vender. De alguma maneira vai ter um controle no sistema financeiro. Que se você não estiver de acordo com esse Estado, com esse sistema, você vai estar fora do sistema financeiro. Mais uma vez, por isso que não faz sentido você viver a sua vida baseada na incerteza das riquezas que hoje você tem. Amanhã você pode perder. Isso pode ser confiscado e por aí vai. Né? Então o mundo aparentemente caminha para isso. Apocalipse aponta para isso. Um controle financeiro mundial. Uhum. A moeda financeira, né? Eletrônica, o real digital, o real está caminhando para isso, e moedas no mundo inteiro estão caminhando para isso. A China já existe isso. Cara, hoje você não consegue sacar assim no caixa mais que 3 mil. Eu acho que tem 3 anos que eu não consigo, que eu não pego o dinheiro físico na mão. Sim. É muito prático, realmente. É muito prático. Mas é muito poder na mão do Estado. A qualquer momento ele pode apertar um botão e te bloquear. Você falou mal do governo, seja ele de esquerda, de direita, de centro, não interessa. Bloqueia o Paulo. Processa ele, deixa aí o processo rodando uns 15 anos na justiça. Enquanto a gente não tem uma decisão, deixa bloqueado o CPF dele. É muito poder na mão do Estado. A China tem feito isso. Então quem é contra o regime, fala o que não deve, é bloqueado financeiramente. Não consegue comprar nem vender. E aparentemente o que acontece na China vai se expandir para o mundo inteiro. Né? Cada país vai ter o seu temperinho no seu totalitarismo, mas aparentemente caminhamos para isso. O Bitcoin pode ser algo que vai ser confiscado, mais uma vez, assim como foi o ouro, ou pode ser a moeda do Apocalipse, daqueles que não aceitaram a marca da besta, que não estão de acordo com o sistema e com o governo satânico, e vão viver de maneira livre, transacionando, comprando e vendendo como? Por meio de Bitcoin. Pode ser. Se vai ser ou não, não sabemos. Mas independente, se ele venha a ser a moeda do Apocalipse, a moeda da liberdade, também não faz sentido viver em razão dele. Não vale a pena. Nossa confiança, nossa alma, nossa fé, nossa esperança, paz, nosso sentido existencial não pode ser o dinheiro, moeda, seja qual for, até mesmo o Bitcoin. Né? Louco, amanhã te pedirão a tua alma. E os seus Bitcoins que você tenha juntado, para quem será? Vai ficar aqui. A maioria dos Bitcoins que existem hoje foram perdidos. As pessoas perderam a senha, jogou no lixo, esqueceu. Nossa. Então isso pode acontecer com a gente. Por isso que a maior riqueza que nós temos na nossa vida, e a gente vai entrando em prosperidade, é uma vida equilibrada. Algo que é tão difícil de ter. Né? Nós vivemos de excessos. É muito difícil ter uma vida equilibrada, uma vida saudável financeira, mas também saudável familiar, saudável também ao mesmo tempo espiritualmente, saudável ao mesmo tempo no corpo. Né? Como o exemplo da viúva lá de Eliseu, né? Um homem muito espiritual, ótimo testemunho, conhecido pelos profetas, porém era uma bagunça. A família estava sendo vendida como escravo, tamanhas dívidas que esse homem tinha. Então uma vida equilibrada. Né? Tendo uma família sólida, estruturada, um corpo saudável, uma mente sã. Né? E aí depende. É saber viver contente em toda e qualquer situação.
Sei ter muito, sei ter pouco. Sei ter 100 bitcoins na conta, sei não ter nada. E ser feliz com isso tudo, né? Acho que esse é a mensagem. Perfeito, Fernando. Cara, gostaria de te agradecer. Obrigado por ter aceito o convite, né, de estar aqui. Eu sei que você não tem rede social, né? Não. Você não tem a rede, mas onde eu te encontro, pelo menos o LinkedIn você tem, né? Sim. Deixa o seu, deixa o seu contato aí. Do LinkedIn é dias.eng. Tá. Né? Meu LinkedIn não me recordo agora, também eu acabo usando pouco, né? Realmente eu avaliei há alguns anos, já tem uns 7, 8 anos que eu avaliei que não valia a pena ficar nas redes sociais, né? Seja por tempo, seja mentalmente, espiritualmente. Fiz o saldo e vi que não valia a pena. Isso retirava de mim mais do que me entregava. Até mesmo o LinkedIn eu espero em alguns anos sair de lá. Tá. Me cuidar. Né? É tanta notícia ruim que a gente vê, tanta coisa ruim, é tanta pornografia. Sim. As redes sociais, o Instagram é praticamente um site pornô, infelizmente. Né? Então eu acabei saindo desse mundo, acabo tendo uma vida mais real, com a minha congregação, com os amigos, com a família. Um pouco a moda antiga nesse sentido. Então é meio difícil me encontrar mesmo. Perfeito, Fernando. Cara, obrigado por ter participado aí. E para você, compartilha esse vídeo, né? Se foi interessante para você, se teve aí algum aprendizado de alguma forma, compartilha esse vídeo e não se esqueça de inscrever no canal, tá? E assinar o sininho lá para receber as notificações. Obrigado e até a próxima.